mas praticante. Amém? Ô Nayane, por favor, desliga esse negócio aqui ou bota para trás, se puder botar para trás, porque ele vai brigar mais eu o tempo todo. Ele não tem. Aí teria que ser um homem alto. Tá bom. Vamos abrir nossas Bíblias para nós dar início ao trabalho do Senhor nesta noite. Em Marcos capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 21 ao 24. E eu queria pedir à igreja para ficar de pé, só enquanto a gente lê a palavra do Senhor em reverência à palavra dele. Diz assim, temos todos? Amém, né? Ninguém disse amém, então eu creio que tenha. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grandes multidões, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filha está à morte, vem e põe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Oremos ao Pai. Pai querido, Pai de amor, te louvamos, Pai, te engrandecemos o teu nome, por nós estarmos mais uma vez aqui, meu Deus, nesta casa onde se chama casa de oração. A tua palavra, Pai, que foi lida aqui agora, fala de um homem que na época era poderoso aos olhos do homem. Mas tu quis usar esse homem, meu Pai, para nos ensinar algo, Pai, sobre a oração, súplica. Não é apenas orar dos lábios para fora, mas é orar uma oração que saia do coração, Pai. Então, meu Deus, em nome de Jesus, que essa palavra, Pai, vai de encontro à necessidade dos teus filhos. E eu, como tua filha, Pai, tua serva, apenas um vaso, Pai, te peço, meu Deus, em nome de Jesus, que eu seja esse instrumento usado por ti hoje. Que não seja eu que venha falar, Pai, mas que seja o teu Espírito que venha falar através de mim, Pai. Em nome de Cristo Jesus, Pai, eu me rendo totalmente a ti, Pai, e entrego o meu ser, entrego a minha alma, entrego o meu espírito, entrego tudo nas tuas mãos. Eu estou me despojando, Pai, e dizendo que não mais eu que esteja aqui, mas que seja o teu Espírito através de mim, em nome de Cristo Jesus. Amém. Pode sentar, ficar à vontade. Como os irmãos viram, a gente leu sobre um principal dos sacerdotes da sinagoga. Naquela época era normal ter os, como até hoje tem, né, os chefões. Aqui tinha umas pedrinhas. Tinha normal se achar mais importante do que o povo, especialmente o povo pequeno. Mas quando Deus quer fazer a sua obra, Ele tanto pode usar o pequeno como Ele pode usar o grande, porque a obra é dele. Nós só somos o vaso. Então, quando nós nos rendemos, como Jairo fez, que ele insistentemente lhe suplicou, qual será a nossa súplica hoje diante de Deus? O que é que nós estamos precisando? E o que é que está atrapalhando de Deus fazer a obra dele na nossa vida e através de nós? Será que nós estamos se orgulhando porque
Se achamos melhores do que as outras pessoas? Não. É como a Nayane disse quando eu cheguei. Cada um tem que descobrir qual é o seu dom. E eu sempre falo isso. Quando eu vou querer pregar, querer ser usada pelo dom da Nayane, da Marilene, da Francisca, ou de qualquer um, eu não faço nada. Eu tenho que usar aquele dom que o Senhor me deu, aquele talento que o Senhor me deu, e eu tenho que saber, porque o Senhor revela aos seus para que Ele chamou. Se eu não aceitar e não fizer como esse homem aos pés do Senhor para saber qual é a obra que Ele quer que eu faça, eu vou sempre atrapalhar a obra do outro. Porque a minha é para mim fazer, a do outro é para ele fazer. Então que nós pensamos nisso. E o tema da mensagem desta noite é que nós sejamos provocadores de milagre. Você quer ser um provocador de milagres? Porque que bom é você chegar diante de alguém que está com uma necessidade e você dizer: Deus pode suprir essa necessidade. E depois logo você ir e essa pessoa, eu louvo a Deus porque verdadeiramente o Senhor te usou para dizer que Ele ia suprir essa necessidade e Ele supriu. Porque quando o Senhor fala, Ele cumpre. Não tem uma palavra que o Senhor diga que Ele não cumpra. Então o que nós temos que fazer é confiar, esperar. Os milagres faziam naquela época e hoje também, faziam parte da rotina de Jesus. Mas alguns personagens que experimentaram os milagres de Jesus se tornaram parte da história. E nós? Como será que os nossos netos, bisnetos, filhos, vizinhos vão ver em nós? Como parte de um milagre, como parte de quem desistiu, como parte de pessoas que apenas estão na igreja, ou como parte que atrapalha o ministério do outro? O que é que nós queremos ser? Temos que pedir a Deus sabedoria para saber. Então, eles fizeram, muito obrigada, minha amada, parte da história do ministério de Cristo. Mudou? Hoje nós continuamos fazendo o ministério de Jesus. Então não mudou nada. Jesus é o mesmo ontem, complete comigo, hoje e eternamente. Ele é o mesmo. Então eles fizeram história do ministério de Jesus. E Jesus confiou esse ministério a nós. A nós. Como é que eu faço o ministério de Jesus? É vir onde é que está precisando de eu fazer esse ministério. Jesus nunca deixou ninguém sem ser socorrido. Ele sabia. E os discípulos dele que ele escolheu também ajudaram ele a descobrir quem estava precisando. E sempre ajudaram. Não apenas por receber o milagre, mas também por suas buscas, provocou o sobrenatural. Quando passamos por limitações e o impossível nos cerca, ficamos sem ação. Precisamos nos esforçar em busca do milagre. Na presença do Senhor, se entregar a situação, rendido e sem atitude, não nos leva a lugar algum. Tem coisas que nós podemos fazer, mas tem coisas que só o Espírito Santo pode fazer.
Então, quando eu sei que aquilo ali não me pertence, aí eu entrego para o Espírito Santo. Senhor, é contigo. Eu não aguento mais. Faz. Está difícil. Faz. Jairo viu que ele não podia. Ele era rico. Mas ele não podia curar a filha dele. A riqueza dele não serviu para curar a filha dele. Quantas pessoas ricas você ouviu falar ou conheceu que morreu de uma doença que aos nossos olhos era o dinheiro dele podia curar ele? Tem os cantores aí, né? Que era muito rico e nasceu um tumorzinho lá, aliás, talvez até tenha nascido já com ele, e aí ele gastou dinheiros e mais dinheiro com esperança que ia ser curado, e nada. Porque o meu genro que diz, do meu genro que diz, quando chega a senha, não tem jeito. Mas tem jeito para o Filho de Deus. A senha, quando vem para o Filho de Deus, é porque o Senhor diz: meu filho, está com saudade de você, venha para cá, pertinho de mim. Está na hora de você vir descansar. Mas quando não é o Filho de Deus e a senha chega e você vai e vê apenas um pedaço de carne dentro de um caixão para a terra comer, e sabe que ele, pela Bíblia nós sabemos que para onde é que ele vai, é ruim. Então você ama alguém, quer ser divisor de milagres? O maior milagre da Bíblia é a salvação. E o maior a matéria que o Senhor usa para o milagre é o dom, o primeiro dom que Ele nos deu, a nossa fé. A nossa fé. Porque você só confessou a Jesus porque o Senhor te deu fé. Ele te ressuscitou, Ele me ressuscitou. Aí você passou a ter fé. E aí com essa fé, a Bíblia diz que você pode pôr a mão sobre o enfermo e ele ser curado. Jairo sabia disso, que Jesus, se ele impusesse as mãos sobre aquela menina, ela seria curada. E, detalhe, antes ele era um perseguidor de Jesus, também. Mas mesmo assim, porque quando Jesus ia para a sinagoga para pregar, ele era um dos que se levantava contra. Mas quando ele entrou na condição aqui, de ver que ele não poderia fazer nada por a filha, ele disse: eu sei quem pode. Você pode. Cada um de vocês pode. Nós podemos. Porque o Senhor disse que nós poderíamos fazer até mais do que Ele fez. Então nós podemos. Amém? Então, mas quando vamos para a presença de Deus, somos abençoados. Diga para o seu irmão aí do seu lado: você é um abençoado. Nós somos abençoados. Nós vamos falar de alguns, vamos aprender com o exemplo de alguns milagres. Se der tempo, bem. Se não der, eu guardo para a próxima. Mas eu vou pregar com bem calma. Porque eu aprendi isso, que é melhor a gente pregar com calma do que pregar com vexame e não fazer o trabalho direito. O trabalho do Senhor nós temos que fazer com excelência. Mesmo que eu vá pregar e não seja com excelência para vocês ouvirem, mas eu sei que eu estou fazendo o que Deus me mandou fazer. Amém? Primeiro, vamos falar de Jairo. Foi ele que nós começamos, então vamos falar dele. A oração provoca milagres. A oração, sempre quando ela é feita de coração, porque o Senhor conhece o nosso coração, provoca o milagre. Como estão as suas orações? A pergunta que eu estou fazendo para mim também.
estão as minhas orações? Como é que eu acordo de manhã? Eu agradeço a Deus por mais aquele dia? Eu agradeço a Deus porque Ele me deu mais uma oportunidade de viver aquele dia para Ele. Porque cada dia que nós vivemos, nós temos que viver para Deus. E como que seja o último dia. Independente da idade. Tem 70 anos, tem 90 anos, tem 100 anos. Tem que viver para Deus. Agora mesmo ontem se derrubou um rapaz lá, Caraú, né? Acho que ele se derrubou. Um jovem, uma criança, estava jogando bola. Mas os amigos caiu. Imediatamente levaram ele para a UPA. Quando chegou na UPA, deram remédio e mandaram para casa. Quando chegou em casa, ele dormiu, acordou de madrugada, já com corrupção. Como é o nome daquele negócio? Convulsão. Se tremendo, eu creio que é isso. Graças a Deus nunca vi, mas eu creio que é isso. E morreu. O jovem. Então, não é, às vezes nasce, já morre. Às vezes dura mais de 100 anos. Eu vi um homem de ontem, de 99 anos, lúcido. A maior felicidade. Então, nós temos que fazer isso. Ser provocadores de milagres. Veja aí o versículo 23. E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem e põe as mãos sobre ela, para que seja salva. Seja salva e viverá. Ou seja, alguém doente vive. Que fulano dure 120 anos, 100. Não, eu quero aprender, continuar contando os meus dias na presença do Senhor. Que viver vegetando em cima de uma cama não é viver. Está sobrevivendo, mas não é viver. Viver é quando você sabe o que você está fazendo. É para que você está vivendo. Isso é vida. No 35 ao 34, mesmo capítulo 35, fala dessa ressurreição. A insistência de Jairo provocou a ressurreição da filha dele, que literalmente ela estava morta. Mas veja aí, 35. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, os debochadores, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomoda o mestre. Aqui eles reconheciam que Jesus era o mestre, mas eles não acreditavam que Jesus tinha o poder para ressuscitar aquela menina. Você está vendo a contradição das palavras da gente? Como é que eles sabiam que Jesus era um mestre e não acreditavam que Jesus podia salvar aquela menina? Porque Jesus, como mestre, ele não ia dar uma viagem perdida. Jesus, como mestre, ele sabia o que ele estava fazendo. Mas como Jesus era sábio, mas essa sabedoria ele também deu para nós. Nós temos que pedir. Eu vou dar um passo para Deus. Antes de eu dar aquele passo, eu digo: Senhor, dirige os meus passos, para que eu não dê passos errados. Porque quando eu dou um passo errado, e até às vezes eu dou testemunho sobre aquele passo que eu dei, muitas vezes para mim aparecer, que eu não posso querer aparecer, eu tenho que querer que Jesus apareça e que eu diminua.
E aí não dá certo, a decepção é para a pessoa e a decepção também é para mim. Poxa, eu pensei que Jesus ia fazer e ele não fez. Porque Jesus conhece o nosso coração. Jesus sabe quando é que eu quero engrandecer a ele e quando é que eu quero me engrandecer. Aí quando eu quero me engrandecer, ele diz: eu vou te botar lá no teu lugar, que o teu lugar é apenas de servo. O teu lugar não é de destaque. O destaque sou eu. Aí ele diz aqui, Jesus, mas, enquanto os chefão dizia, não incomode o mestre, aí Jesus disse, mas, tem sempre mais. Sem acudir a tais palavras, disse o chefe da sinagoga, não temas, faça o quê? Crê somente. Quando alguém disser, não faz isso não vai dar certo, você só tem apenas que crer. Vai dar certo, porque eu sei quem está na frente. Vai dar certo. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João, que eram os queridinhos de Jesus, né? Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhe disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Mas o que é a morte para Deus, dos filhos dele? Não é só o sono. Então, para Jesus, aquela menina só estava dormindo, porque aquela menina já pertencia a Deus. Aquela menina era um vaso que Deus queria usar para a glória dele. Por isso que até hoje, com mais de 2000 anos, eu estou pregando sobre essa menina, sobre esta obra que o Senhor fez. Para a glória, ela só dorme. Muitas vezes nós dormimos até a volta do Senhor, mas outras vezes é só para Ele ser glorificado aqui na terra, para promover a fé em outras pessoas. No caso aqui, foi para promover a fé naquela multidão que estava ali. Já vi uma coisa que mais junta multidão do que de coisa ruim? Eu ia dizer outro nome, mas eu não gosto de dizer. Se você for uma pessoa doente, que você pode ir lá e ajudar, dificilmente ia alguém para ajudar. Mas fulano morreu de um acidente, você às vezes é amigo daquela pessoa e não consegue nem entrar, de tanta gente que tem. Assim foi com essa menina. Tinha uma multidão, para quê? Para desanimar a Jairo. Tua filha está morta. Por quê? Incomoda o mestre. Mas Jairo não desanimou. O bom é que sempre acontece isso. Ele não desanimou. Ao entrar, lhe disse, pronto, aqui eu já li. E riam-se dele. Quantas vezes você pregou e as pessoas ficam rindo de você? É um doido. Acredita em Deus, como é que está a vida dele? Só um bagaço. Você faz parte de um provocador de milagre. E nenhum provocador de milagre vive uma vida aqui nessa terra na maior tranquilidade. Sabe por quê? Porque todo mundo, para ser aprovado, precisa ser provado. Precisa ser provado. Eu vou aceitar Jesus, que o pessoal usa aceitar, né?
eu vou aceitar Jesus, que é para minha vida mudar. Se você esperar a sua vida mudar aqui na terra, para viver muito bem, financeiramente, emocionalmente, está enganado. Porque enquanto você estiver aqui nessa terra aqui, você vai ser provado. Quantos de nós já passamos por prova? Que nós até dizíamos, eu não vou suportar. Quantas? Mas Deus deu força e continua dando como Ele deu a Jairo. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita, cumi. Que quer dizer, menina, eu te mando. Eu, Jesus, te mando. Seja um provocador de milagres. Não apenas ouça essa mensagem, mas seja um provocador de milagres. O milagre não vem bater na tua porta, nem queira. Mas você pode bater. Já anteontem eu falei para uma pessoa que faz parte das mães de oração lá no Acaraú e disse: mas meu filho de oração não foi. Provocador de milagre vai atrás. Meu filho de oração não veio. Eu vou visitar ele, eu preciso dizer quem eu sou. Vou dizer que estou com saudade. Vou dizer que sinto a falta dele. Vou lá ver o porquê que ele não está vindo para a igreja. Vou convidar. Vou levar um bombonzinho para fazer uma agrada a ele. Porque o ser humano gosta de ser agradado. Mas sabe o que é que está acontecendo? É porque nós estamos num ponto de igreja que não está nem aí. Eu leio minha Bíblia, eu oro. Eu estou muito bem. Aí você abre as redes de notícia, aí Jesus está voltando, Jesus está voltando. Na época de Noé, Noé também estava lá construindo a arca e o povo é um velho doido. Está aí construindo essa arca, nunca choveu e nunca vai chover, vai ficar aí. Mas ele não desistiu. Assim é nós. Nós não podemos desistir. Nós temos que ir à luta. Aqui, quantas pessoas tem que estavam aqui? Eu cheguei a vir aqui que não coube as cadeiras tudinho, não coube o povo. O povo está carente de provocadores de milagre. O povo vem para uma igreja para sentir amor. Quando chega na igreja que a pessoa nem olha para ele, dá nem bom dia, imagine graça e paz. A pessoa, não, desse jeito ali, é a mesma coisa do mundo. No mundo eu sou mais querida do que na igreja. Ou não. Quando eu me decido a ser um provocador de milagre, peço a Deus as armas, Ele me dá. Ele joga no meu coração: vai lá naquela casa, vai lá em fulano, não cobra bem alto não. Não precisa, porque se a gente for com ignorância para cobrar porque alguém não veio para a igreja, aí aquele não vem mesmo. Mas quando eu chego na casa de uma pessoa que digo: Jesus te ama tanto, que Ele me mandou aqui porque Ele está sentindo falta de você dentro da igreja. O seu cantinho está lá, reservado. Isso me disseram, às vezes que eu faltei na igreja, que eu comecei a ir para ela, me disseram, cada vez que eu chegava, hoje, irmã, graças a Deus você veio hoje. No último culto que você não veio, eu senti tanta sua falta. Está faltando isso nas igrejas. Está faltando isso. Como eu estava dizendo para a Marilene, a minha filha, uma delas, mas o meu genro, estão abrindo a igreja. Está com, acho que uns 20 dias, 20 e poucos dias.
não está mais cabendo na casa deles. Eu não concordo com o jeito que eles estão usando para isso, porque eu creio que a salvação é um chamado de Deus. Não é porque eu agrado. Mas eles estão sendo uns provocadores de milagre. Eles estão tirando aquelas pessoas que estão mesmo lá embaixo, e levando para a casa deles, pregando e depois dando um belo de um lanche. Infelizmente tem gente que vai pelo lanche. Mas Deus usa como Ele quer. Então, se esse é o meio que Ele quer, que seja assim. Eles mandaram a foto para mim, o vídeo para mim da semana, e eu botei. Que Deus abençoe o ministério de vocês. Estão meio chateados comigo, mas eu não me importo que o homem esteja chateado comigo. Eu me importo que Deus esteja. Porque eu não acompanhei eles. Até o pastor deles, lá de Sobral, mandou um recado para mim. Mas eu não acompanhei porque eu sei qual é o meu chamado. E o importante é nós saber qual é o nosso chamado. Aonde é o nosso ministério que Deus quer que nós façamos. Se a gente for procurar a igreja perfeita, que você nunca se chateia nem com ninguém, nem com você próprio, porque tem dias que você não suporta nem você mesmo, você não fica em igreja nenhuma. Porque toda igreja tem defeito. Em todo canto que você vai, tem defeito. Então é importante que você veja que você é um provocador de milagres. Imediatamente, no 42, imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar. Ela era paralítica antes, e ela pôs a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhe expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. Interessante aqui que sempre que Jesus fazia um milagre, ele dizia: não diga para ninguém. E aí eu lendo isso aqui e estudando e prestando atenção, eu disse: por que será que Jesus sempre dizia isso? Não diga a ninguém, que ninguém esteja sabendo. Você sabe por que é? O Espírito Santo me disse. É porque o ser humano não consegue guardar segredo. Se você disser não diga a ninguém, a pessoa vai dizer. Agora, se apenas você disser, é meio que você dizer assim: isso aqui não tem interesse. Então também não vou dizer para ninguém se isso aqui não é importante. Mas Jesus sabia que quando ele dissesse não diga para ninguém, o povo ia correr e dizer. E todo mundo ficava sabendo de todos os milagres que Jesus fazia. Mas para isso ele veio. Jesus é o maior provocador de milagres. Ele até permite que a pessoa adoeça, como ele fez com Jó, só para provocar o milagre, para a multidão ver que ele é Deus. E vai continuar sendo Deus. Queira ou não queira, Ele é Deus hoje, amanhã e será eternamente Deus. Esse é o meu Deus. É o Deus que eu amo. É o Deus que eu me rindo aos pés dele. É o Deus que eu não olho para a estética. É o Deus que eu não olho para as riquezas. É o Deus que diz: minha filha, faça, que não vai lhe fazer falta. Eu digo: Senhor, está aqui. É para me fazer, eu vou fazer. Mas é o Deus que veio me resgatar. É o Deus que talvez, se Ele não tivesse me chamado, eu hoje fosse a pior porcaria do mundo. Mas Ele disse: eu quero. Eu tenho uma obra especial para fazer através de você, minha filha. E eu estou aqui. Eu sempre digo: Senhor, eis-me aqui. Usa-me não para me mostrar, e nem para me ser bajulada com tapinha nas costas por homem.
vencida pelo meu Deus. Ele é que me basta. Ele é que é a minha força. Quando eu estou sofrendo, é nos pés dele que vem o meu consolo. Quando alguém faz alguma coisa, ou eu sinto que aquela pessoa tem alguma coisa contra mim, é para os pés dele que eu vou. E ele nunca me deixou sem uma resposta. Nunca. E sei que ele nunca vai me deixar. Nos momentos mais difíceis da minha vida, talvez fosse o Jairo, ele disse: minha filha, eu sou o teu esposo, eu sou o teu redentor, eu sou a tua salvação, eu sou o teu marido, eu cuido de ti, e todos aqueles que se levantarem contra ti, toda arma forjada contra ti, eu a devorarei. Ele disse para mim. Então eu louvo a esse Deus, e eu prego, não vou cansar de pregar, porque eu sei o poder que Ele tem. Eu sei que toda glória pertence a Ele, e só a Ele. Então aqui nós vimos que aconteceu com Jairo. A oração provoca milagres, porque quando clamamos a Deus, o Senhor nos responde. Veja aí Jeremias 33, do 1 ao 3. Sempre vem através da palavra de Deus. Não é a palavra do homem, não tem um homem na face da terra que dê a palavra, se ele não tiver ligado com Deus, que funcione. Só funciona através da palavra. Veio a palavra de quem? Do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor, que faz estas coisas, o Senhor que as forma para as o quê? Estabelecer. Quando o Senhor estabelece, eu quero ver quem derrota. Quero ver quem derrota. Senhor é o céu. Vamos dizer, gente, alto, gente. Senhor é o céu. Meu Deus. Gente, Senhor é o seu nome. É o Senhor desta igreja. É o seu Senhor. É o Senhor que te cura. É o Senhor que supre as tuas necessidades. É o Senhor que quer te fazer divisor de milagres. É Ele que está dizendo. Não sou eu, porque eu não tenho poder para dizer nada. É o Senhor. Ele diz, vamos dizer junto? Invoca. Meu Deus. Quando eu vier de novo, vou trazer um cafezinho. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Isso que o Senhor quer. Invoca-me. Tu quer saber o que eu quero para a tua vida? Então invoca-me. Fala comigo de manhã. Fecha a porta do teu quarto e ora. É isso que o Senhor quer. Fecha a tua porta. Tu não precisa dizer aos quatro ventos o que tu está precisando, mas tu tem que dizer para o Senhor. Que por Senhor nós nos derramamos todo, porque nós sabemos. Ele disse, não diga para ninguém, mas nós sabemos que Ele também não diz, porque nosso Deus não é um fofoqueiro. Nosso Deus não é um fofoqueiro. Quando Ele diz para alguém, Ele diz porque Ele quer que
a glória dele seja manifestada através daquela pessoa, para ele. Porque eu tenho poder para curar, eu tenho poder para fazer um casal se juntar. Esse poder pertence ao Senhor. Nós temos a obrigação de orar pelos casais, pela igreja, pelos ministros da igreja, pelo pastor Roberto, que só vive com problemas de saúde. Nós temos essa obrigação. Mas o milagre é feito através do Espírito Santo quando Ele quer nos usar. Uma palavra amiga, todos nós precisamos todos os dias. Porque não é porque nós estamos na igreja que nós somos blindados contra problema, não. Criança, precisamos de cuidar das crianças. O que Deus está fazendo lá no Acaraú, no meio das crianças, é lindo. Você vê um menino como o Paulo Roberto, a animação que ele está para pregar para o culto, é lindo. Mas isso nós temos que nos dispor a fazer isso. Não é fácil. Especialmente nós, que o nosso ministério não tem apoio. É nós e nós. É nós e nós. Mas Deus é o dono desse ministério. E eu creio que na hora certa Ele vai agir. Eu creio nisso. E é por isso que eu não consigo nem pensar e sair desse ministério, porque eu creio numa graça renovadora, em uma graça de verdade, em uma graça pelo amor, não uma graça por ameaça, porque através da ameaça ninguém fica na igreja. Mas se for pelo amor, eu vou, porque eu tenho consideração com o irmão Bizamar, porque quando eu chego lá eu sou bem recebida. E eu digo com sinceridade, eu me sinto. A Nayane mandou a mensagem, lá no dia da ceia, ela me passou um carão. Mês que você não vai. E aí eu disse para ela, eu não sei, foi para tu que eu disse? Não, vou para o irmão Bizamar, dia que ele foi lá em casa. Eu não sei se eu vou, porque está tendo muita fiscalização. Aí quando foi anteontem, Deus disse, vá. Tá bom, eu vou. Aí a Nayane mandou a mensagem, eu disse, vou. Mas eu mesma, a minha carne não estava querendo vir, apesar de eu amar muito essa igreja. Mas o temor pertence a Deus, porque não era porque eu não queria vir, era porque eu estava com medo. E viemos, foi todo dia, foi Maré. Foi uma viagem maravilhosa. No instante nós chegamos aqui, eu não dei nem fé, quando eu pensei que não. Já tinha passado da casa do irmão Bizamar, que ele fez a favor de tirar a placa de lá. A placa dele era um pé de pau que tinha lá, né? Ele foi e arrancou. Aí eu digo, pronto, agora não sei onde é que eu estou. Então pronto, é isso que nós temos que ser. Jeremias 3:33, acabamos de ler. Deus tem compromisso em responder a oração de quem clama. Ele tem compromisso com você. É o meu casamento que está ruim? Eu não vou murmurar, não. Eu vou orar e fazer a minha parte. Eu vou mostrar que eu amo esse homem. Eu vou mostrar que eu amo essa mulher. E como eu já falei outras vezes aqui, as mulheres que desejam ser amadas, você não precisa de dar um colar de esmeralda, não. Nem de diamante. Às vezes é só a atenção. A atenção se demonstra com pequenas coisas. Não precisa ser muito, especialmente para as mulheres. As mulheres são românticas, as mulheres são sentimentais. Então elas gostam do agrado do marido. Elas gostam que o marido chegue em casa e diga, meu amor, eu estava com tanta saudade de você. E você olha no olho dele e ele veja que aquilo ali é verdade. Porque a mulher sabe também, a mulher tem um sexto sentido. Ela sabe quando ninguém está dizendo só para agradar e quando é de verdade. Às vezes é só peso na consciência. A Marlene está falando do rapaz lá. Às vezes o peso na consciência até mata.
antes do tempo. Pois é. João, vamos abrir, como Deus faz, o compromisso dele, quando você clama. Não é a oração que sai dos lábios para fora, ele quer um clamor. Clamor é diferente de oração, de ritual. Eu vou para a igreja para me mostrar presente. Eu vou para a igreja se eu sentir que verdadeiramente eu tenho vontade. Mas muitas vezes eu vou sem vontade e lá o Espírito Santo me usa. Porque o lugar do crente é no Brasil. O lugar do crente não é em casa. João 14, 13. A 15. Ele diz o que? Isso aqui é o próprio Jesus dizendo, ó. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado. Então Jesus faz para que o Pai seja glorificado. Mas Jesus e o Pai não é a mesma pessoa? É a mesma pessoa, só que ele veio como filho. E ele veio para poder você ter um testamento. Alguém pode ser herdeiro de pessoas vivas? Não, a não ser que eu chegue e entregue. Pegue meu filho, ou minha filha, ou seja quem for, está aqui um presente para você. Mas ele vir tomar, pegar o que é meu, só depois que eu morrer. E ainda hoje em dia existe um testamento que você faz. Eu deixo isso para fulano, isso para fulano, isso para fulano. Não vá querer, não, se meu marido morrer eu vou ficar rica, se minha mulher morrer eu vou ficar rica. Não, ele ou ela pode ter um testamentozinho e lhe deixar deserdado. Então não é bom. Então é melhor a gente fazer isso. Então ele diz no 13, e tudo, é tudo, quanto pedirdes em meu nome, isso eu farei. Se ele ia morrer, por que ele disse que ele faria? Para que o Pai seja glorificado? Porque ele é o mesmo Pai. Ele apenas estava como ser humano aqui na terra. Aí ele disse, pode pedir no meu nome. Eu estou aqui porque eu vou pagar a conta de vocês. Eu estou aqui para deixar o testamento a vocês. Eu dou o direito de vocês usar o meu nome. Pode usar. E é um nome que não se acaba. Pode usar toda hora, todo dia. Não se acaba. E tudo quanto pedirdes, eu, em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então o Pai era o Filho. O Pai seja glorificado no Filho, Jesus fez. Então o Pai fez. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, ele diz de novo no 14, eu o farei. Se me amais, fazer o quê? Pronto, guardareis os meus mandamentos. Então eu tenho que fazer o que ele acabou de dizer. Pode pedir em meu nome, mas você tem que guardar os mandamentos. Ele está mandando, pode usar o meu nome. Ele disse lá em Jeremias 3:33, invoca-me e eu anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Você quer ver coisas grandes e ocultas do mundo? Porque Deus revela aos seus. Aos seus, Ele revela. Se você quer provocar milagre, ore. Se você quer provocar milagre, ore. Não fique como o sonho nas costas dos outros. Irmão, ora por mim. Irmão, ora por mim. Não, quando é no culto de oração, nem chega na igreja. Então, é um sonho nas costas dos outros. Quando você quer alguma coisa, você corre atrás.
Você não espera que o outro faça. Ele usou Jairo como provocador de milagres. Quantos anos tinha a filha de Jairo? 12 anos. Sabia que no mesmo dia ele usou outra pessoa como provocador de milagre, que essa outra pessoa também havia 12 anos? Que estava sofrendo? Uma estava morrendo. A outra estava sofrendo de uma hemorragia. E naquela época, hoje em dia, os maridos vão cuidar. Quando é um marido de verdade, quando não é abandona também. Mas a família vai cuidar. Naquele tempo era expulso. Era tido como uma impura. E essa mulher sofria muito. Aí saiu de casa. Era rica também. Gastou muito. Mas saiu de casa, porque para não constranger a família, não constranger o marido de ter de expulsar ela de casa. Vamos voltar lá para Marcos, aonde nós começamos. Onde nós começamos, e vamos ler o versículo 25 e 26. Versículo 25 e 26. A cura de uma mulher enferma. Grande multidão o seguia. No 24 ainda, viu? O seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que não diz o nome dela, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. 25 que eu disse, pronto. Então, essa mulher aqui, ela já tinha gastado tudo o que ela podia, o que ela imaginava que a pessoa poderia gastar, ela já havia gastado. Até que ela teve a notícia que Jesus estava passando e foi em sua direção, crendo e falando. Ela creu e falou. Como foi que Deus criou o mundo? Foi calado? Não, ele falava. Haja, e isso foi bom. Haja, e isso foi muito bom. E aquela mulher ia falando. Ela acreditava tanto que Jesus podia curar, que você vai ver no desenrolar o que ela ia falando. Ela diz, se eu apenas lhe tocar, ficarei curada. Apenas lhe tocar. Onde é que o Espírito mora hoje? Você pode tocar ele toda hora. Ele está dentro de você. Basta você despertar ele. Ei, Jesus, tu disse que eu posso fazer maiores milagres do que tu. É o teu Espírito que está aqui dentro de mim. Faz agora por mim, a tua glória. E veja aí o versículo 28. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo lhe estancou a hemorragia. Ela nem chegou a tocar para a hemorragia ser estancada, mas ela não desistiu de tocar. Ela foi em frente. Eu vinha falando que eu ia tocar as vestes. Então eu vou fazer.
E o nosso problema é esse. Eu creio que Jesus pode fazer. Ele disse: invoca a mim que eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Mas eu digo uma palavra morta. Eu não digo aquela palavra que saia do coração. Eu aprendi que a gente pede as coisas a Deus só uma vez. Mas tem uma passagem na Bíblia que diz que batei e abri-se-vos-á. Então, os mistérios da Bíblia não é o homem que tem que ensinar, é o próprio Espírito Santo que nos revela. Como ele fez na minha curiosidade. Porque Jesus sempre dizia: não diga para ninguém. Ele disse: é fácil. Se eu disser que diga, ninguém vai dizer. Se eu disser que não diga, eu vou dizer. Então eu vou dizer para que a minha glória seja revelada nele. É a glória do Senhor, não é a nossa. É do Senhor. Aí eu vou ler o 26. Cadê o 25? Não, 28. Eu li o 28 e vou ler o 27. E tendo ouvido a fama de Jesus, é o 28, o 29 que eu li. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo que estava curada do seu flagelo. Se fosse outra pessoa, uma pessoa sem fé, o que ela tinha feito ali? Ela não vinha conversando, dizendo que ia fazer e sentiu que estava curada? Eu já estou curada, eu vou voltar, vou-me embora. Mas não, ela arriscou até ser atropelada por aquele povo, só para tocar na orla da roupa de Jesus. Ela não disse que ia fazer? Isso é o que eu digo que vou fazer, eu vou fazer. Eu vou fazer, porque eu disse. E quando eu digo, tem uma nuvem de testemunha aqui, me rodeando. Ele disse que ia fazer. Por que ele não está fazendo? Isso quer dizer que a fé não é um sentimento, ela é um movimento. É uma decisão. O Senhor deu. Sair do lugar, fazer o que ela fez. Ela ficou interna, é isso? Ela não podia dizer, ela saiu dizendo: se eu apenas tocar. Aí ela podia pensar: mas eu não fiz o trabalho completo. Eu me sinto curada. É como eu estar orando, eu fazer eu agora vou para a igreja, nos cultos de oração, todo dia, vou orar para me ser curado disso aqui. Aí de repente você sente: não, eu estou curado, eu não vou mais para a igreja orar não. Você está desistindo do propósito. Você fez um propósito de orar. Então tem que continuar firme. O próprio Jesus reconheceu que saiu poder dele e se voltou para a mulher. Olha aí, ele se voltou para ela. Por quê? Porque do Senhor ninguém engana e nem se zomba. Ele sentiu o poder, mas ele queria que ela falasse. Será que ele não sabia que tinha sido ela? Se ele se virou e disse: de mim saiu poder. Ele sabia que era ela que tinha tocado, mas ele sempre gostou da verdade. Ele queria que ela dissesse: fui eu. Por quê? Fui eu porque eu creio. E se eu tocasse na tua veste, eu seria curada. Aí Jesus, no 29, no 32, declarou para ela. Aqui. O próprio Jesus voltou-se para a mulher, declarando para ela: a tua fé te salvou. Não, ou seja, não fui eu que te salvei, foi a tua
Fé. A fé, juntamente com o nome do Senhor, provoca a cura. Eu tenho fé, eu vou usar o nome do Senhor e eu vou ser curada. Lembra de Ana? Ana ainda era na lei. Mas assim mesmo ela creu que quando ela fez aquela promessa, o Senhor ia responder. E ele respondeu, não? Respondeu. Mas ela também cumpriu o que ela prometeu. Mas também ela não ficou sem a recompensa. Deus deu os outros filhos para ela. Para que ela não ficasse mais sendo zombada pela Penina. Lembra, Maia, da peça que a gente fez? Eu tenho essa peça lá em casa ainda. A Penina, que a Penina era... Não lembro mais quem era. Sei que a Ana era a Deurice. A Deurice vivia orando para ter filho e não conseguiu ter. E aí ela disse, a mãe vai escolher exatamente eu para fazer essa peça. Eu disse, é aí que Deus vai obrar um milagre. Deus obrou. Deus obrou. A tua fé, versículo 34. E ele lhe disse, filha, ai, Belento, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Talvez que ela ficou com medo de dizer, porque naquele tempo ela era tida como impura. Aí disse, o mestre souber que eu peguei na roupa dele, eu vou ser apedrejada. Mas não, ele disse, filha, porque os milagres do Senhor são para os filhos. Não é para o ímpio, é para os filhos. Às vezes nós não estamos recebendo porque nós não estamos nos colocando em lugar de filhos. Em lugar de filhos. Nós temos que aprender a fazer isso. A fé provoca milagre capaz de remover montes com uma só palavra. Marcos 11. Marcos 11, 23. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidando no seu coração, mas o quê? Pronto, mas crê. Então, a fé é uma decisão. O Senhor já nos deu o dom da fé. Mas Ele está dizendo aqui, se eu não duvidar, tudo quanto eu vou para os pés do Senhor, eu tenho que ir na certeza que Ele vai me responder. E Ele não deixa uma oração sem resposta. Ele pode até não responder como nós queremos, mas Ele responde ao seu tempo. Às vezes é imediato, às vezes demora um pouquinho, às vezes aos nossos olhos demora muito, mas Ele sempre responde. Sempre. A fé provoca milagre capaz de... Marcos 11. E principalmente de salvar o pecador, dando-lhe a vida eterna, que é uma coisa que eu acabei de dizer, o maior milagre que você pode receber, e é o maior presente que você pode dar a alguém, é como Jesus fez com a filha de Jairo, é como que você esteja ressuscitando alguém. Quando você vai, o Senhor usa as suas palavras para alguém ser salvo. Aí é como que você tenha dado aquela injeção de ânimo que Jesus lhe usou a levar a palavra. Isso vai carregar, tá? Onde é?
Pronto. Quando você se dispõe, Jesus disse, agora é comigo. Ele se dispôs. Ele tem a fé, está colocando em prática. Ele está querendo que aquele amigo, e às vezes nem é um amigo, às vezes é um inimigo, mas mesmo assim Deus quer que você faça. Romanos 10, 9 e 10. Eu marquei do 8. Romanos 10, do 8. Porém, que se diz, a palavra está onde? Perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será o quê? Salvo. Então você tem que levar a pessoa a fazer isso, a falar, porque quando ele lhe dá atenção é porque ele já tem, Deus já ressuscitou. Aí você faz com que ele fale, lê essa palavra. Tem um irmão lá da igreja que ele é novo convertido e ele gosta de orar comigo. A mulher dele disse que ele disse, não, eu tenho que ir para o culto de oração, eu quero orar, mas a irmã Maria do Carmo. Aí ele disse, irmã, vai dizendo, eu quero oração por isso e por isso, vai dizendo, porque eu não sei ainda. A alegria dele é a coisa mais linda do mundo, porque às vezes a pessoa não tem coragem de falar. Aí no versículo 10 diz, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, é só isso. A fé já está no coração. A boca é só o instrumento que Deus vai usar para a pessoa receber a salvação. Amém? Quando cremos, o impossível se torna real em nossas vidas e não existe limite para o poder de Deus. Hebreus 11 e 1. Eu não vou nem abrir, que vocês sabem decorar. Vamos lá? A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Pronto. A fé é isso. É a convicção. Eu creio que Deus vai me dar. Eu creio que Deus me levou para este lugar hoje para me receber. Então eu vou receber. Eu não deixo menos do que isso. Receber. Porque Deus disse que Ele tem compromisso com a palavra dEle quando eu oro. Então o compromisso do Senhor jamais vai se acabar. Agora nós temos que ter o nosso compromisso. Se você quer provocar milagre, tenha fé. Se você quer provocar milagre, tenha fé. Jesus tocou a filha de Jairo e foi tocado pela mulher do fluxo de sangue. O que nós vimos aqui? A lição que o Senhor acabou de revelar aqui nesse aqui. Quando eu faço, volta para mim. Ele tocou a filha de Jairo e a mulher tocou nele. A mão dele curou a filha de Jairo. A fé da mulher curou ela quando ela tocou nele. Ai, eu fiquei todinha agora. Ele quer ser tocado. Ele quer que você mostre que você quer ser o divisor de fé, de milagres. Eu preguei domingo na igreja sobre a fé provoca o milagre. E eu ia trazer hoje para cá. E Deus disse, não, eu quero essa aqui. Divisão de milagre. Eu quero que esse povo seja divisores de milagre. Não fique pensando, fulano não, nunca mais veio, fulano está errado. Jesus disse que quando criticaram ele porque ele foi comer na casa de um pecador, ele disse, eu não vim para os sãos, eu não vim para os saúdes, com os que têm saúde, eu vim para os doentes. O doente é que precisa de médico. Então não é porque fulano está no pecado que ele não é filho de Deus. Ele pode estar caído, mas o Espírito pode levantar
O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Então não julga, a Bíblia diz, não julgues para não ser julgado, porque da mesma maneira que você julga, você será julgado. Então corra atrás, seja divisor de milagres, não deixe por menos. Versículo 29 a 41 de Marcos. Eu pensei que era o que eu tinha terminado lá, mas eu disse que vou fazer direito, vou fazer direito. Marcos 5, 29, não vou ler isso aqui tudo não, vocês vão ler, 29 e 41, 29 e 41. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Ela era a flagelada, ela vivia sofrendo. Imagine, as mulheres sabem o que é isso, porque 3 dias é ruim, agora imagine aí 12 anos. 12 anos, isso é horrível. Tomando pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta. Isso aqui é para nós. Será que nós não estamos mortos? Morto, a Deus quer filhos vivos para Ele. Deus quer ver o nosso movimento. É muito bom ficar deitado esperando. Não, nós temos que ir, o ide do Senhor, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Enquanto nós não pregarmos a toda criatura, nós somos devedores. Somos devedores. Ressurreição de filha de Jairo. E toque de fé da mulher provocou o milagre da cura. Para provocar milagre é preciso orar e crer no poder de Deus. Os milagres estão à nossa disposição. Nós temos, porque Deus está sempre pronto a fazer o impossível. Orando, e a fé provoca o milagre. Amém? Assim seja, assim disse o Espírito Santo. Vamos levantar? Vamos pedir a Deus para Ele provocar esse milagre. Irmã Francisca, vem aqui fazer essa oração. Eu quero aquela música. Pode tirar, Maria.